Bem-vindo ao canal. E sobre as primeiras histórias dos X-Men, Stan Lee foi o arquiteto do universo compartilhado Marvel. Acompanhado do Jack Kirby, a dupla colaborou em títulos variados, como o Quarteto Fantástico, Os Vingadores e o Thor. E assim, eles ajudaram a reinventar os quadrinhos americanos no início da década de 1960. Essas histórias ajudaram a redefinir o que os super-heróis poderiam ser, refletindo o clima de mudança e de liberdade da época. Contudo, nem todas as novas séries que eles criaram foram um sucesso e nem toda ideia funcionava desde o número 1. Os X-Men são uns dos mais icônicos amontoados de super-heróis da existência. Eles tiveram toda a celebração possível em diversos filmes blockbusters para os cinemas. Apesar disso, eles tiveram um início bem difícil. A sua primeira série durou alguns anos e nunca conseguiu se conectar com seu público leitor. Na verdade, o título quase acabou no começo dos anos 1970, antes do escritor Len Wein e do artista Dave Cockrum reviverem a equipe em Giant Size X-Men. Depois disso, Len Wein passou o bastão para o Chris Claremont, que realmente definiu o título e os seus personagens durante um arco de histórias estendido desse título. Ao ler essas primeiras histórias nessa edição definitiva número 1, escritas por Stan Lee e desenhadas por Jack Kirby, fica claro porque os X-Men não funcionaram no começo. Há muitas coisas estranhas nas histórias, ao mesmo tempo que Lee e Kirby tentavam achar algo engajante na equipe. Eles chegaram bem perto algumas vezes, mas é fácil de perceber que a ideia dos mutantes demorou algum tempo até colar. Talvez um dos indicadores de que os heróis não conseguiram um grande destaque no seu início é o fato de que o mais icônico e reconhecível personagem da franquia, o Wolverine, nem tinha sido criado ainda. A versão do Magneto apresentada aqui é uma pálida sombra do que a versão que entraria no imaginário do público, graças ao Chris Claremont, Bryan Singer, Ian McKellen e Michael Fassbender. Até mesmo quando um filme se baseou diretamente nos quadrinhos dos anos 1960, em X-Men First Class, as únicas referências utilizadas foram os uniformes amarelos e a base deles, que passou a ser a mansão do Professor X. O Fera, o Professor Xavier e o Magneto foram os únicos personagens que apareceram no filme, retirados dos quadrinhos originais de Lee e Kirby. Isso também é um indicativo de que o impacto desse início de suas histórias não foi lá essas coisas, para definir o que os X-Men se tornariam. E quanto à equipe original, o único filme que apresentou os 5 primeiros estudantes da escola do Professor Xavier foi X-Men 3. E a impressão é que o Anjo foi apresentado apenas para completar a equipe, sem haver mesmo um interesse no personagem, suas habilidades ou a sua personalidade. Não há dúvidas de que esses quadrinhos iniciais prepararam os X-Men para tudo aquilo que eles viriam a ser, mas, decididamente, seu início foi desajeitado e meio truncado. Claro que havia potencial no trabalho de Lee e Kirby, mas os mutantes demoraram algum tempo até alcançarem o seu potencial. Lendo as histórias, muitos problemas parecem óbvios. O mais aparente de todos é que parece que a equipe criativa está limitada pela ideia de mutantes. A ideia de mutantes era fascinante, e Stan Lee os criou para não ter de inventar origens para os heróis. Mas parece que isso limitou o alcance que o título poderia atingir. O Magneto domina essas histórias iniciais. Ele aparece a toda hora. Ele é como um vilão que nunca vai embora e sempre fica tentando. Ele planeja detonar bombas nucleares, seus monólogos são intermináveis e geralmente maquinando algum ridículo plano. Para ser mais clichê como vilão, só falta o bigodinho. Ele volta de novo, então volta de novo, sempre batendo de frente com os X-Men e sempre sendo derrotado. Há alguns casos em que os X-Men não o derrotam de uma vez, mas o Magneto não é permitido desistir, e assim ele se transforma numa ameaça que aparece regularmente. Claro, essa é a versão inicial do Magneto, então ele é caracterizado muito mais como um típico vilão unidimensional dos quadrinhos, mas não tem profundidade e nem mesmo camadas. Alguns pálidos e sutis traços da sua futura caracterização aqui, mas nada que seja grande coisa.
Lee e Kirby, pelo menos, permitem que o Magneto acredite que ele está lutando algum tipo de guerra pela sobrevivência da espécie mutante. É uma história. Magneto adverte o Mercúrio de que os homens são apenas Homo sapiens e que eles irão matar os mutantes se puderem. Então, Magneto acha que eles estão apenas lutando pela autodefesa e ele resgata a Wanda de uma multidão furiosa. Ao mesmo tempo, ele está longe de ser um personagem com que possamos nos identificar. Ele até identifica o seu bando de criminosos como a Irmandade do Mal. Ele está a toda hora querendo destruição nuclear. Seus planos e maquinações são para o avanço do seu próprio poder e nem tenta esconder, em suas falas, uma falsa luta contra a opressão. O conflito entre Charles e Magneto é muito simplista. Não há nuances e nem interpretações que podem ser acrescentadas. Charles quer usar os poderes dos mutantes para ajudar e Magneto quer usar os poderes para destruir. E é só isso. Charles declara em uma história que quer usar os poderes mutantes para que se possa viver uma era de ouro na Terra, lado a lado com os humanos. Magneto quer provar a superioridade dos mutantes e sobrepujar e destruir a raça humana. Então, essas primeiras histórias dos mutantes caem num padrão um pouco morno e meio sem graça. Magneto e os X-Men descobrem um novo mutante, então brigam entre si para conseguir levar esse mutante, cada um por seu lado, e para lutar por suas respectivas causas. Quando Lee e Kirby querem trazer o Namor para as histórias, eles fazem isso transformando o Namor num mutante também. Então, ele acaba se encaixando na história. A ideia é que o Magneto é um mutante problemático e que os X-Men devem fazer é lidar com ele. A implicação das histórias é bem simples. Os X-Men existem para proteger a humanidade das ameaças mutantes, e não vai muito além disso. E essa é a essência dos X-Men, indo contra a narrativa inventada, bem depois por pessoas que provavelmente nunca leram uma história deles de que os X-Men representariam supostas minorias do mundo real. Eu gostei da apresentação dos personagens, é interessante e bem escrita. A história começa com os novos e estranhos alunos em sua estranha escola, no dia em que uma nova estudante chamada Jean Grey é apresentada, e assim conhecemos os personagens através das suas ações. Conhecer a escola e os poderes deles, além do conflito com o vilão malvado chamado Magneto, que ataca uma base militar. É disso que trata essa primeira edição. Eu sei que Stan Lee e Jack Kirby estavam se arriscando aqui, mas duvido que eles sabiam o que estavam criando. Mas essa edição de estreia nos permite conhecer os personagens e vê-los em ação. Achei que a história fluiu bem, mostrando a essência dos mutantes. Eles tinham nascido daquele jeito. Também vale destacar que na capa desse primeiro número está escrito que a nova equipe de super-heróis seguia o estilo do Quarteto Fantástico e também são anunciados como os mais estranhos super-heróis de todos. E isso é verdade, já que eles formavam um grupo como nenhum outro. Acho que Jack Kirby fez um bom trabalho em X-Men número 1. A ação me pareceu boa, assim como os personagens. Eles apareciam com seus uniformes, o que me pareceu ideal para a jovem equipe. Já o Quarteto Fantástico não tinha aparecido com seus uniformes nas suas primeiras edições. Mas não só os X-Men que tiveram um bom desenho aqui. Temos também o Magneto, a ameaça mutante que se opõe aos X-Men. Desde o começo, conseguimos notar que o vilão era mesmo muito poderoso e representa o mal. Acho que, em parte, percebemos isso devido às cores do seu uniforme. Ele aparece de vermelho e roxo com seu elmo e passava a ideia de ser um grande malvadão. Tanto é que ele foi mudando a personalidade com o tempo nas histórias futuras, mas o seu uniforme nunca mudou. Também acho que a ideia por trás da história deles, de que apenas nasceram com seus poderes e nada mais, foi bem original. Assim, Stan Lee não teve que criar novas origens e acidentes radioativos. Nessa primeira edição, o leitor foi apresentado ao Homem de Gelo, que é o mais jovem entre eles, e o mais brincalhão. O Ciclope, que é um braço direito do Professor X, e está sempre ao lado dele. O Anjo, que parece que pertence a uma outra classe da sociedade.
O Fera, que apesar da aparência, é o mais intelectual entre eles. O Professor X, que é o mentor e o núcleo e o líder da equipe, além da Jean Grey, que é a chave dessa primeira história e que ainda nem conhecia a escola. Achei a segunda história dos X-Men bem escrita e nas diversas cenas podemos entender melhor os poderes dos heróis mutantes. Achei essa história bem legal, mas o vilão chamado Vanisher, nem tanto. Me pareceu bem clichê, mesmo para aquela época dos quadrinhos. Mas foi uma boa escolha não saber direito quais eram as motivações desse vilão. Os desenhos do Jack Kirby, com a arte final de Paul Raymond, foram muito bons e ofereciam muitos detalhes e profundidade aos personagens, assim como para toda a história. Essa edição também constrói melhor a ideia de que eles estão numa escola e assim podemos vê-los treinando, dessa vez na Sala de Perigo. E o Ciclope e a Jean Grey, a garota Marvel, têm o seu momento durante seus treinamentos nessa Sala de Perigo. E todos os outros heróis do grupo mutante ficaram de olho na Jean Grey na primeira edição, exceto pelo próprio Ciclope, e ela era a única mulher na escola. Mas aqui já vemos os sinais do que iria acontecer com esses personagens. Então aqui tivemos a continuidade das histórias dos X-Men em seu segundo número, e isso lá em novembro de 1963. Apesar das críticas que fiz durante o vídeo, sou muito parcial e suspeito para falar desse início da Marvel. Era tudo feito com muita honestidade e boas intenções, e por isso vou deixar uma nota 8 para esse começo de carreira dos X-Men. Claro que as histórias dos X-Men tiveram problemas em seu início, mas os personagens são divertidos, o que faz com que ler as suas histórias seja emocionante. Eles são dinâmicos, gostei do jeito como eles combinam seus poderes e vêm com seus planos para resolver as coisas. E também gostei do Magneto, que era malvado só porque sim. E cada edição parece diferente uma da outra, porque são muitos personagens. Então era isso. Conhece essas primeiras histórias dos X-Men? Diz aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.